Aqui neste espaço, tanto como na democracia, ele fala. Ok? Ele aprova e confirma. Ok? Então passamos para o próximo ponto, ponto 2. Estado de Direito e Independência Judicial. Garantir o respeito absoluto pela independência do Poder Judicial, assegurando a efetiva separação de poderes e protegendo magistrados, procuradores e demais profissionais da Justiça de quaisquer interferências políticas, económicas ou de outra natureza. Assegurar tolerância zero à impunidade e à corrupção, através do fortalecimento de mecanismos de responsabilização e prestação de contas. Garantir o acesso efetivo, equitativo, célere e não discriminatório à justiça para todos os cidadãos, incluindo os grupos vulneráveis, através da expansão da assistência jurídica e do apoio judiciário. Reforçar as instituições judiciais com recursos humanos qualificados, meios técnicos adequados e financiamento sustentável, assegurando a sua autonomia funcional e capacidade de resposta. Vou agora dar novamente uma pausa e perguntar se estamos todos de acordo com o que aqui foi apresentado ou se alguém tem alguma consideração a fazer, algum reparo. Não? Estamos todos de acordo? Martelo? Eu só tenho um pequeno reparo, porque eu fico retendo quando sermos grupos vulneráveis. Talvez, na minha concepção, eu teria dito, quando fala da vulnerabilidade, não há constância, quer dizer, não é uma situação caracterizada de constante. Entretanto, na minha lógica, eu talvez propunha que sejam grupos na situação de vulnerabilidade. Porque eu posso me encontrar numa situação de vulnerabilidade que é suscetível de ultrapassar. Caso não ultrapasse, é porque a vulnerabilidade é constante e não é caracterizada por uma situação provável temporária. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Obviamente eu vou passar à plenária para votar a proposta do colega que não se apresentou. Pedro Cabral. Pedro Cabral, da Federação de Pessoas com Deficiência. Estamos todos de acordo em alterar. Muito bem, a alteração já foi feita. Muito obrigada pela contribuição, Dr. Pedro. Não havendo mais comentários ou reparos, passamos ao ponto seguinte. Direitos Humanos e Espaço Cívico. Reforçar e consolidar uma solidariedade ativa e redes robustas de apoio mútuo, como pilar essencial na defesa firme e intransigente da democracia, do Estado de Direito e das liberdades fundamentais. Garantir plenamente as liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, de associação, de reunião pacífica e de participação na vida pública, em conformidade com os instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos. Proteger de forma efetiva, contínua e sem discriminação os defensores dos direitos humanos, jornalistas, ativistas e demais atores da sociedade civil, assegurando a sua segurança física e digital, investigar atos hostis, intimidatórios e violentos contra estes, criando um ambiente propício ao exercício das suas atividades. Assegurar um espaço cívico livre, aberto, seguro e inclusivo, eliminando restrições legais, administrativas e práticas que limitem indevidamente a atuação das organizações de sociedade civil e dos meios de comunicação. Promover a educação para os direitos humanos, a cidadania democrática e a cultura de paz, com especial enfoque nos jovens e nas comunidades mais jovens, mais vulneráveis. Outro ponto a corrigir. Nas comunidades em situação de vulnerabilidade. Agora vou abrir o espaço para a plateia. Alguém tem algum reparo, algum comentário em relação ao que foi lido? Este parágrafo? Não? Falou-se de instrumentos internacionais, subnacionais, porque não local. Porque não local.
locais em... Quer dizer, fez referência aos instrumentos nacionais, regionais e nacionais. E nacionais ou locais? Nacionais, neste caso. Sim, faz sentido. Sim, acrescenta-se. Exatamente, é aquilo que eu queria dizer, nacionais ou locais? Nacionais. Exato. Instrumentos internacionais, regionais e nacionais de direitos humanos. Exato. Muito bem. Obrigada, Dr. Pedro, pela contribuição. Podemos? Mais alguém tem algum comentário, algum reparo a fazer? Não? Muito obrigada. Passamos então para o próximo ponto, o ponto 4, sobre governação democrática e prestação de contas. Promover uma governação democrática assente nos princípios da transparência, inclusão, participação, responsabilidade, legalidade e respeito pelo Estado de Direito. Reforçar a inclusão, representação e liderança de jovens e mulheres nos processos políticos, nas instituições públicas e nos espaços de decisão, promovendo a igualdade de oportunidades. Desenvolver e implementar políticas públicas inclusivas, equitativas e sustentáveis, orientadas para o desenvolvimento humano, a justiça social e a redução das desigualdades. Reforçar os mecanismos de prestação de contas e transparência na gestão dos recursos públicos, incluindo instituições independentes de controlo, auditoria e fiscalização, garantindo a sua autonomia, capacidade técnica e eficácia. Combater de forma firme, sistemática e eficaz a corrupção, a má governação, o desvio de fundos públicos e o abuso de poder, através de medidas preventivas, repressivas e sancionatórias. Terminamos assim o 4 ponto. Estamos a avançar muito bem, aliás. Alguém passa agora a palavra a todos. Alguém tem algum reparo ou comentário a fazer em relação a este parágrafo, um específico parágrafo não, a este ponto? Não? Então? Sim? Não? Então avançamos para o ponto 5, relativo às organizações internacionais e regionais. Atuar de forma célere, firme, coerente e coordenada face a crises políticas, rupturas constitucionais e golpes de Estado, assegurando a defesa da ordem democrática e do Estado de Direito, assegurar a responsabilização efetiva dos Estados que violem os princípios democráticos, os direitos humanos e o Estado de Direito, incluindo através da aplicação consistente de sanções proporcionais e dissuasoras, apoiar a implementação de reformas estruturais a nível da justiça, institucional, administrativa e das Forças Armadas, com vista à consolidação da governação democrática, da transparência e do Estado de Direito, reforçar o apoio às organizações da sociedade civil, reconhecendo o seu papel essencial na promoção da democracia, dos direitos humanos e da boa governação. Terminamos assim o ponto 5 e eu agora volto a abrir a palavra para quem tiver algum reparo ou comentário em relação a este ponto. Parece que alguém levantou o braço. Não? Sim, Fernando. Em relação a esse ponto, talvez, em vez de só apoiar, porque nos últimos tempos o que nos tem visto é que a comunidade internacional ou algumas organizações, quando vêm, sobretudo no âmbito das nossas crises, costumam auscultar mais, né, as entidades estatais. Mas em vez de apoiar, dar relevância à auscultação da sociedade civil no âmbito das crises, né? Porque eu acho que isso também é importante para que não só levassem, não é, as considerações do governo, que muitas das vezes omitem muitas informações, distorcem, como nós já temos visto em várias outras ocasiões. Talvez apoiar e sei lá qual é o termo que seria adequado incluir nesse ponto. Alguém tem algum comentário, alguma relação à colocação do Fernando?
Não? Eu entendo que a atuação das organizações internacionais nesse ponto já estejam incluídas quando nós pedimos que elas atuem de forma célere, firme, coerente e coordenada face às crises políticas. A ideia é que elas tenham capacidade de ouvir todos os atores, de se encontrar com todos os atores. Eu entendo que já está incluído. Claro que está de forma genérica, mas eu acredito que abranja esse ponto. Mas muito obrigada pela contribuição, Fernanda. Talvez se pudesse aqui resolver a questão no último ponto, em que se diz reforçar o apoio às organizações da sociedade civil, dizer alguma coisa do estilo auscultar e reforçar o apoio às organizações da sociedade civil. No fundo, ouvir e reforçar as organizações da sociedade civil. Estás a ver no último ponto. Sim. Como é que inseriríamos o auscultar em que sentido? Porque o último ponto é sobre reforçar, reconhecer o papel. Ouvi-las para a promoção da democracia. Ou seja, não ouvir só os Estados, quando vêm cá, por exemplo, não ouvir só os Estados, mas ouvirem também as organizações da sociedade civil. Estou-me a explicar? Não. Não. Eu percebi. É integrar a organização de sociedade civil no processo de transformação. Sim. Se o reforço tem que ser o ponto. Não, pode ser essa mesma frase, integrar as organizações da sociedade civil no Eu acho que faz mais sentido, então, fazer um outro ponto para que seja algo específico e claro, que a ideia é que, quando hajam crises, as organizações sejam... Se todos estiverem de acordo, a gente pode meter aqui esta ideia e integrar as organizações da sociedade civil no processo de escutação, qual é que é a melhor forma de dar a forma final. Sim. Quem está a escrever? A dona faz... Não é integrar, é incluir as organizações da sociedade civil no processo de escutação. Em processos. Nós vamos voltar à plenária, porque aqui nós estamos num processo democrático e participativo. Estamos todos de acordo em criar um novo ponto para incluir a auscultação das organizações da sociedade civil quando hajam missões de apoio. Sim, senhora. Talvez forjar, integrar, portanto, o trecho dentro da própria frase ficaria um pouco redutor. Mas se for, portanto, mais tipo, com precisão, talvez teria um outro sentido. Constituiria um novo ponto dentro da própria redação, ou do texto. Então ficou incluir as organizações da sociedade civil nos processos de auscultação em missões de apoio ao país. Estamos todos de acordo com a criação desse novo ponto. Dá a ideia precisa de que, geralmente, a sociedade civil é excluída dentro do processo da escutação, que desempenha um papel importante e equidistante de forma imparcial. Muito bem, muito obrigada, doutor Pedro. Então, se estamos todos de acordo, podemos passar ao próximo ponto, que já tem um erro. Está 6.1, mas na verdade é o ponto 6, vamos corrigir isso. 6, ok. Aos Estados-membros da CEDEAO. Reforçar e institucionalizar mecanismos de promoção e proteção dos direitos humanos, incluindo comissões independentes, provedores de justiça e sistemas eficazes de denúncia e monitorização e dos defensores dos direitos humanos, promover o diálogo político inclusivo, contínuo e estruturado como instrumento essencial da prevenção de conflitos e de consolidação da estabilidade democrática, reforçar a cooperação regional e internacional em matéria de governação democrática, direitos humanos e Estado de Direito. Parece que há muito zis na primeira frase. Há muito zis na primeira frase. Tira-se o e sistemas eficazes de denúncia e põe-se vírgulas. Mas agora eu vou passar a palavra à plateia. Tirando os is, que vão ser corrigidos, alguém tem mais algum reparo, algum comentário, alguma contribuição a fazer em relação a este ponto?
Passamos então ao próximo ponto, o ponto 7, relativo aos mecanismos de proteção dos direitos humanos. Reforçar, consolidar e dotar de autonomia efetiva os mecanismos nacionais de proteção dos direitos humanos, incluindo comissões nacionais independentes, provedores de justiça e instituições equivalentes, em conformidade com os princípios de Paris. Garantir o acesso universal seguro, confidencial e não discriminatório a mecanismos de denúncia de violações dos direitos humanos, incluindo plataformas presenciais e digitais acessíveis a todas as populações, em especial aos grupos vulneráveis. Assegurar a proteção integral e contínua das vítimas, testemunhas e denunciantes, incluindo medidas de segurança, proteção contra represálias, assistência jurídica, apoio psicossocial, reabilitação e mecanismos adequados de reparação e indenização. Alguém tem algum comentário ou reparo a fazer em relação a este último ponto? Já está corrigida a expressão relativa aos grupos vulneráveis, grupos em situação de vulnerabilidade. Não há mais tempo? Não é neste ponto em concreto. Bom, eu sou Susana Natália, desculpa não ter apresentado. Não em relação a este ponto em concreto, mas como o senhor que esteve cá de manhã, Sadibu Marou. pronto, acho que se calhar falta aqui qualquer coisa em relação à comunicação social ou nada. Não sei se está, posso não ter percebido no documento todo, não sei se faz falta alguma uma recomendação que ele fez sobre o painel dele, sim. Se não tenho ideia se está. Em geral, os jornalistas e a comunicação social estão associados à proteção aos defensores de direitos humanos, jornalistas, ativistas, estão lá mencionados. Já não me recordar. É normal, são 4 páginas. Enfim, mais algum reparo ou algum comentário em relação ao texto? É a última oportunidade, como se diz. Falem agora ou calem-se. Então, está assim terminada a leitura e correção da declaração de missão, que vai ser adotada agora mesmo, não havendo mais reparos ou comentários. Vamos agora então votar pela adoção ou não da declaração de missão, e eu peço que quem vota pela adoção da declaração levante as mãos. Então, ok. Agora sim. Muito bem. Algum voto contra? Não? Minha boca gastada? Alguma abstenção? Não? Então, a declaração foi aprovada com unanimidade. Unanimidade não da democracia, como alguém dizia. O Dr. Pedro não votou nem pela abstenção nem contra. Votei. É muito tarde. Conta como voto existente. Mas tem razão. Está então assim aprovada a declaração de missão, que vai depois ser corrigida e publicada nos nossos meios de comunicação. Vou agora passar a palavra ao Dr. Guilherme para dar Só fazer uma coisa. Vou tentar aqui aguentar um bocadinho. Tudo bem? Vai para o relatório. Ao relatório. Já está, senhoras e senhores, que disse que já está. O quê? Vou passar então a palavra ao Guilherme para dar continuidade à cerimônia. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Na apresentação.
Muito obrigado, Claudina. Obrigado, Fátima. Obrigado a todas e a todos pela participação. Este é um documento extremamente importante, porque resume do trabalho que nós tivemos desde ontem e hoje, nesta primeira conferência internacional do diálogo por um futuro com justiça, direitos humanos e democracia na África Ocidental. É uma iniciativa extremamente importante da Liga Guinense dos Direitos Humanos e a CEP, financiada pela Cooperação Portuguesa. É uma iniciativa, acredito eu, que essas duas organizações vão continuando essas ações, se calhar bienal ou trienal, dependendo da possibilidade, porque é importante que cada vez que as organizações de sociedade civil, a nível nacional, a nível internacional, a nível subregional, poder se juntar, partilhar experiência, discutir como é que podemos trabalhar em sinergia para reforçar os direitos humanos, reforçar os valores fundamentais dos direitos humanos que nós sabemos neste momento estão em risco na África Ocidental. E reforçar, sobretudo, as instituições democráticas através de diálogo e procura de soluções viáveis. Acredito que os 2 dias foram dias úteis e a prova disso foi a aprovação agora dessa declaração, que é um documento que não só a sua divulgação pela imprensa e pela sociedade, servirá também de suporte para lobby e advocacy para essas organizações junto das autoridades, com vista a propor e provocar mudança através das políticas públicas e decisões junto dos decisores. Mas é um passo extremamente importante. O mais importante agora é fazer com que esse passo tenha impacto, provocar mudanças estruturais a nível dos decisores e a nível da sociedade em geral. Porque vejo que a declaração, os pontos que estão aí, não são só pontos destinados às autoridades. Também nós temos a nossa responsabilidade nisso. E nós já vínhamos a fazer esse trabalho enquanto sociedade civil, através das ações de sensibilização, de denúncias e tudo, mas a maior incidência do nosso trabalho prende-se mais com a vontade política. Por isso que este instrumento é importante. Depois desta aprovação, vamos passar para um momento também importante desta nossa conferência. Felizmente já temos aqui na sala a presença da coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas da Guiné-Bissau. Peço uma salva de palmas à nossa coordenadora. Peço palmas. Vamos só dar um bocadinho de tempo de espera à chegada do embaixador da União Europeia, que também vem para participar num ato extremamente importante, que é o ato de apresentação do relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos. É um relatório bienal em que a Liga faz uma narração daquilo que tem sido a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, em todas as vertentes melhor. E este relatório deste ano tem uma outra dinâmica, porque também o contexto não é igual. Aliás, vai sendo assim a todos os anos, e todas as apresentações, todos os relatores, todas as edições terão sempre algumas coisas, alguns elementos que vão interessar a sociedade, que vão interessar as organizações para poderem efetivamente fazer pressão e fazer as suas ações junto das comunidades. E agradeço desde já a presença de todas e de todos. Esta vossa determinação, como disse a primeira vice-presidente da Liga, é uma determinação de quem queira efetivamente provocar mudança, porque estar 2 dias aqui a trabalhar, a usar a mente, com toda a dificuldade que nós temos, com toda a preocupação que nós temos do país, da nossa família e de toda a sociedade em geral e do mundo, mas deixando tudo para estar aqui durante 2 dias, dando a sua contribuição, enriquecendo esta conferência, enriquecendo o documento que irá... Obrigado, Fátima. Daqui a 5 minutos vamos ter a chegada, se tudo correr bem, a chegada do embaixador da União Europeia para procedermos com a apresentação do relatório. O relatório da Liga Guinense dos Direitos Humanos sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
um relatório que vai ser apresentado num momento particular, num dia extremamente Mas uma coisa, como disse o Miguel, nós sabemos, uma coisa acreditamos, haverá dias bons e não vai ser de longe, vai ser de perto e vai acontecer. Nós todos, sobretudo os dirigentes da Liga, testemunharam a determinação e a convicção do falecido, da vítima, que é o vigário. Esteve sempre conosco aqui, nesta casa, nesta sala, nos momentos difíceis, para reivindicar e exigir a liberdade, exigir respeito escrupuloso pelos direitos humanos e direitos fundamentais que estão consagrados na nossa Constituição da República. E ele sempre tem manifestado essa determinação. Há momentos em que se apresenta, mesmo se fosse necessário dar a sua vida, daria a sua vida, mas continuaria a lutar com a determinação até que a Guiné-Bissau tenha a liberdade. Foi difícil e não só aqui na Liga, também esteve com alguns elementos que estão aqui conosco, da organização do Movimento Frente Popular. Esteve empenhado, nunca se escondeu, teve um momento de perseguições, nós acompanhamos, não teve amparo necessário, infelizmente, mas felizmente vamos nos gabar com a sua determinação, a sua coragem e orar a sua memória para sempre. O momento não é deste, peço desculpas, mas aproveito este momento com o atraso do embaixador para manifestar esse sentimento, que acredito também é sentimento de todos nós, porque é possível ver na cara das pessoas no momento em que se chegou esta notícia aqui na sala, mas também acredito que com a sua presença faria o mesmo que estamos a fazer aqui, que é de continuar a luta e continuar o trabalho para o bem da humanidade e sobretudo para o bem da Guiné-Bissau. Obrigado. Já temos aqui na sala da Casa dos Direitos o embaixador da União Europeia. Sim. Mas o senhor quer permita aquela. Sim. Se a plateia concordar com a declaração que consta lá, que hoje aconteceu a situação de que o Luís Vigário Balanta foi espancado até a morte, exatamente o que estamos a discutir a situação dos direitos humanos. Se a plateia concordar comigo, nós que consta, mesmo se for em nota de rodapé, que consta isso na declaração de missão, para quem lê no futuro saiba, aconteceu isso exatamente que estamos a discutir a situação da Guiné-Bissau ou a situação dos direitos humanos. Sempre aqui é concordar comigo. Eu acho que isso também revela a memória e a paixão que nós temos todos nós e a situação que estamos a viver, sobretudo e as pessoas que têm esta, digamos, isto é médio, mas também está a sentir esta digamos, tragédia que aconteceu com nós. Obrigado. Se a plateia concordar comigo, mas seria bom. Estamos de acordo? Sim. Muito obrigado. Eu acho que não é preciso uma votação para isso. Posto isto, agora convido a primeira vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, a doutora Claudina
Veiga, quem vai fazer a apresentação do relatório, e convido o Presidente da Liga Guinense para estar aqui presente na sala e acompanhar a apresentação do relatório. Por enquanto estamos a concluir os arranjos técnicos. Aproveito mais uma vez para agradecer a presença da comunidade internacional, em particular do Sistema das Nações Unidas, do PNUD e das outras agências que estão aqui, representados pela senhora Corredora Residente e toda a sua equipa. Agradeço a presença do embaixador da União Europeia. A casa é sua, a vossa presença tem sido uma força para os membros do Consórcio da Casa dos Direitos e particularmente para a Liga Guinense dos Direitos Humanos e para todas as organizações da sociedade civil. E nós também sabemos que a União Europeia, não só tanto o PNUD, o Sistema das Nações Unidas, não só a Casa dos Direitos, tem trabalhado bastante para empoderar e reforçar a capacidade, sobretudo, da sociedade civil, para que a sociedade civil possa, efetivamente, assumir a sua responsabilidade e contribuir para o processo de desenvolvimento de Guiné-Bissau. O processo, como nós sabemos, a sociedade civil é por ser incontornável de qualquer que seja Estado, porque onde não consegue chegar o Estado, chega a sociedade civil, mas quem também tem informação da real situação do que se passa nas zonas mais longínquas, nas zonas em que o Estado não tem a presença, é a sociedade civil. Por isso que essa relação entre a sociedade civil, os parceiros da Guiné-Bissau e o próprio Estado da Guiné-Bissau é importante. A vossa presença aqui dá-nos a força para continuarmos e acreditarmos que o trabalho que estamos a fazer terá impacto no futuro, breve. E agradeço a presença das ONGs internacionais e nacionais que acompanharam-nos ao longo dos 2 dias nesta conferência, pela vossa partilha de experiência e a contribuição. Agradecemos às organizações da sociedade civil nacionais que também participaram e aproveito para agradecer a presença dos membros do consórcio da Casa. Aliás, tem sido essa a prática da Casa, de sempre que tiver uma atividade, de qualquer que seja a organização, de trabalhar sempre em sinergia. Ou seja, a atividade da CEP, que é uma das organizações fundadoras da Casa, é a atividade praticamente de todas as organizações membros do consórcio da Casa. Esta sinergia, este trabalho em consórcio é uma experiência importante que a sociedade guinense precisa e acredito que a Casa fará multiplicar esse valor, essa experiência para que efetivamente trabalhando em plataformas, trabalhando com base nos princípios, com base nos mesmos valores, como foi dito aqui por um apresentador, porque não basta só estarmos juntos, é preciso comungarmos os mesmos valores, os mesmos princípios, só assim poderemos provocar a mudança. Não sei se já está concluído os arranjos técnicos, ainda não? Um momento. Um minuto. Tá. Agradecemos também a vossa paciência. É difícil. Nós tivemos alguns momentos de atrasos
Mas, como eu disse, eu estou convicto, os grandes eventos são caracterizados também pela flexibilidade. E os atrasos que aconteceram aqui fazem parte das flexibilidades que deveriam acontecer, porque também este é um grande evento. E o resultado que este evento tem, nós já estamos a sentir esse resultado e continuaremos a sentir este resultado. Se não tivermos os horários concluídos, o mais importante é a expectativa que nós temos com a apresentação do relatório, não é? E eu, como uma pessoa que já teve possibilidade, obrigado. Agora estamos em condições de avançar para a apresentação. Tenha bondade. Muito obrigada, Gariba. Obrigada por teres segurado aqui o tempo. Muito boa tarde a todos. Passamos então, e agora sim, à apresentação do relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau nos anos de 2023 a 2025, como a maioria já se sabe. A Liga Guinense dos Direitos Humanos, no âmbito da sua missão de proteção e defesa dos direitos humanos, procede bianualmente à elaboração e lançamento de um relatório situacional sobre os direitos humanos na Guiné-Bissau. O relatório que nós hoje apresentamos e que várias pessoas já têm em mãos cobre os anos de 2023, 2024 e 2025. Trata-se de um instrumento importante de documentação de violações de direitos humanos que resulta de um processo de monitorização de direitos humanos efetuado constantemente e sistematicamente pela Liga, mas também de um instrumento de advocacy por reformas estruturais. Um instrumento de advocacy por reformas estruturais no âmbito dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito. Este relatório insere-se no âmbito do projeto Direitos Humanos em Risco, da Guiné-Bissau, um projeto que trata de pesquisa, advocacia, sensibilização e comunicação para os direitos humanos, desenvolvido pela Liga Guinense dos Direitos Humanos e pela Associação de Cooperação entre os Povos, a ACEP, e que conta com o apoio da cooperação portuguesa. O relatório encontra-se estruturado em 7 capítulos. O primeiro trata de um panorama dos direitos humanos nos anos em que eu já mencionei. Tem um capítulo sobre direitos civis e políticos, direitos económicos, sociais e culturais. O funcionamento do sistema judiciário foi também analisado. A proteção de categorias específicas dos direitos humanos, nomeadamente mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Capítulo sobre as forças de defesa e segurança, sobre o estado da separação de poderes, sobre o estado da separação de poderes, democracia e o Estado de Direito, e inclui 2 inovações metodológicas: a análise dos ciclos de revisão periódica universal pelos quais a Guiné-Bissau passou, feita pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, e um outro capítulo que trata sobre as iniciativas da sociedade civil que versam sobre direitos humanos e que encontram-se naquele âmbito da existência cívica de que o relatório fala. O título... Gustavo, volta para trás. Para o primeiro slide. Obrigada. O título do relatório é Relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, entre a fragilidade institucional e a resistência cívica, e ele começa, por ironia do destino,
com o direito à vida, que hoje nós, infelizmente, estamos a perceber como não vale nada ou vale muito pouco na Guiné-Bissau. Próximo slide. Próximo. A avaliação abrangente dos direitos humanos que o relatório faz demonstra que existe uma crise sistémica de direitos humanos marcada pela erosão da legalidade constitucional e o enfraquecimento progressivo das instituições do Estado, marcados pela instabilidade política recorrente e a fragilidade institucional. O relatório tem por objetivos promover o fortalecimento da cultura de direitos humanos e apresentar dados da monitorização que a Liga efetuou, como eu já havia dito, e, acima de tudo, funcionar como um instrumento de consciência cívica, de criação, um instrumento de ação, de apelo à ação, de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto parceiros institucionais, enquanto amigos da Guiné-Bissau, enquanto filhos da Guiné-Bissau, porque só a resistência cívica consegue fazer frente à fragilidade institucional, à erosão constitucional, à fragilidade, enfim, ao contexto que, infelizmente, estamos a verificar na Guiné-Bissau. O que existe, na verdade, e que o relatório trata, é a existência de uma profunda crise institucional. O relatório vai destacar, ao longo dos temas que ele vai tratando, a força da sociedade civil, mas, de facto, estamos a falar de um contexto em que as instituições estão a ser postas em causa. As instituições democráticas estão a ser, pouco a pouco, dilapidadas e que é necessário haver um enfrentamento dessa situação. Gustavo? A avaliação do relatório é feita conforme os capítulos que eu já havia mencionado. No campo dos direitos civis e políticos, existe um padrão sistemático de restrição de liberdades fundamentais. Isso encontra-se documentado em casos concretos e emblemáticos. O relatório denuncia terem havido 239 detenções arbitrárias, 93 casos de repressão de liberdade de imprensa e expressão, 159 denúncias de tortura, todas elas concentradas no Ministério do Interior, e 52 homicídios registrados em relação à violência rural e comunitária. Desses 52 homicídios registrados, 6 referem-se a casos de feminicídios e pelo menos 10 a casos de assassinatos por acusação de feitiçaria. Os casos emblemáticos que nós recolhemos e que tratam essa questão da restrição das liberdades fundamentais, da liberdade de expressão, liberdade de reunião e liberdade de manifestação, estão relacionadas com, no que diz respeito à liberdade de expressão e de imprensa, a suspensão de emissões de órgãos da comunicação nacional portugueses, agressões a jornalistas, ameaças de encerramento de órgãos da comunicação, agressões a jornalistas em manifestações pacíficas, agressões ao jornalista Valdir Araújo no exercício das suas funções, são alguns dos exemplos de casos emblemáticos ocorridos. Em relação à liberdade do direito de manifestação, nós tivemos várias manifestações proibidas, vários manifestantes detidos e torturados no Ministério do Interior, que tem se tornado um verdadeiro corredor de tortura. Pelo menos 100 pessoas foram detidas e torturadas na manifestação da Frente Popular. Pelo menos 50 pessoas foram detidas e torturadas a quando das eleições, após o período eleitoral, quando como é que se diz? Espontaneamente, algumas pessoas tentaram fazer manifestações contra a interrupção do processo eleitoral. Pelo menos 50 pessoas foram detidas e torturadas no Ministério do Interior. Esta situação dos direitos civis e políticos, que eu preferi trazer aqui em números e em casos para servirem de exemplo para elucidar
elucidarem, chamarem a atenção e fazerem-nos perceber a gravidade da situação e que ela ocorre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos leva a pensar, como eu já havia dito no início, na questão da dilapidação das instituições democráticas. Um autor muito interessante que fala sobre democracias liberais em África, estuda o caso de Angola e Moçambique, diz que, e a figura que eu trago aqui é de uma balança que tem, de um lado, o fortalecimento de instituições democráticas e, do outro lado, autocracias populistas. O projeto de restrição de liberdades fundamentais, restrição do espaço cívico combinado, né, com a invasão da Casa dos Direitos, restrições à liberdade de expressão. E nós vamos ver mais para a frente a dilapidação das instituições democráticas. Começa com o golpe ao Supremo Tribunal da Justiça e avança com o golpe à Assembleia e, posteriormente, ao Governo. Não é um projeto inconsciente, é um projeto consciente, sistemático e bem implementado de erosão da constitucionalidade, de erosão dos instrumentos de fortalecimento da democracia e do pendor da balança para a autocracia populista. Ou seja, é um projeto de captura do Estado. O que é que significa? Quando a balança sai do fortalecimento das instituições democráticas e vai para o fortalecimento das autocracias populistas, nós temos, exatamente como o projeto da restrição das liberdades fundamentais, do espaço cívico e das instituições democráticas, que é eludir os pilares da democracia e permitir a concentração de poderes. Ora bem, em relação aos principais direitos civis e políticos violados durante os anos de 2023 a 2025, nós temos, em larga maioria, as detenções arbitrárias, que são sempre contra ativistas dos direitos humanos, jornalistas e pessoas contrárias ao regime do poder, tortura e ataques à imprensa. Nós trazemos aqui, eu peço desculpas pelo meu mau uso do microfone, nós trazemos aqui alguns fatos retratados em imagens. A primeira, da agressão sofrida pelo jornalista da RTV, a segunda, da restrição crescente do espaço cívico, novamente, que culminou com a invasão à Casa dos Direitos logo após o golpe de Estado, ou seja, no projeto de erosão da democracia, o culminar é o golpe de Estado e logo a seguir a machadada, ou a tentativa de machadada, à sociedade civil, travestida do espaço cívico que a Casa dos Direitos representa. E temos na terceira imagem a manifestação da Frente Popular, que foi violentamente interrompida e todos os membros que estavam lá e que foram detidos foram procurados no Ministério do Interior. Em relação ao sistema judiciário, que também é avaliado pelo relatório, nós temos uma situação de ilegitimidade dos órgãos, o que obviamente afeta a independência da instituição e a questão da impunidade. Ou seja, nós temos uma crise profunda no sistema de justiça, que é um dos pilares essenciais do Estado de Direito Democrático e, obviamente, sem ele, o Estado de Direito Democrático não existe. A questão da crise da justiça é, obviamente, anterior a 2023 e anterior ao assalto armado que o Supremo Tribunal sofreu em novembro de 2023. Mas, com o assalto em novembro de 2023, veio a consolidação da destruição do sistema de justiça. Graças à corrupção e à impunidade, a Guiné-Bissau encontra-se em 161 lugar, na posição 161 no índice de percepção de corrupção. O sistema penitenciário encontra-se em situação
degradante, extremamente degradante para a dignidade humana. E o acesso à justiça na Guiné-Bissau é uma miragem. Nós temos mais de 80% de tribunais do setor que ou não funcionam em precariedade extrema, distâncias de quilómetros para as pessoas acederem aos tribunais, porque as estruturas não existem. Quando existem, são extremamente caras, extremamente morosas, e existe a exclusão sistemática das zonas rurais. Uma outra questão que afeta de maneira estrutural o sistema de justiça é a instrumentalização política. Gustavo? A fragilidade institucional, obviamente, reflete-se nas condições sociais de vida da população. Se nós dizemos que existe uma fragmentação das instituições, a consequente fragilidade das instituições, obviamente que a prestação de serviços à população também encontra-se comprometida. E, nesse sentido, nós temos, em relação às mulheres, uma desigualdade estrutural, sistémica, e que, obviamente, reflete-se na sua qualidade de vida. A pobreza feminina tem caráter multidimensional, incorpora situações como insuficiência alimentar, acesso limitado a cuidados de saúde e saneamento básico. 37% das mulheres nunca frequentaram a escola. O emprego formal para as mulheres não ultrapassa os 10%, o que obviamente tem implicações diretas na sua qualidade de vida, no seu acesso a serviços básicos. Eu vou dar um exemplo que talvez seja simplista, mas que nos vai permitir perceber melhor a situação. Salvo nas classes alta e média alta, das classes mais baixas, a escolha é entre comprar um medicamento ou tomar o pequeno almoço. Apesar de não ser uma realidade muito visível, de facto é o que acontece. A insegurança alimentar ainda incorpora a questão de não haver refeições nutritivas suficientes. Para além disso, inexistem centros de acolhimento públicos para vítimas de violência baseada no género e tampouco há poucas instituições especializadas no atendimento à violência baseada no género, existindo, na verdade, somente em Bissau. Estamos a falar de um país de 9 regiões e apenas uma região administrativa tem algumas instituições públicas especializadas no atendimento de violência baseada no género. O que é que isso significa? A prevalência da mutilação genital feminina, problemas como casamento precoce e forçado reforçados pela impunidade, casos de feminicídio, a representação a nível de participação na participação pública, participação a nível político, assunção de cargos de decisão. A representação no Parlamento agora é de apenas 10%, apesar da existência da lei de paridade, e a taxa de literacia feminina é inferior a 50%, ou seja, a desigualdade é estrutural, é sistémica e existem pouquíssimas políticas públicas para enfrentá-las. Em relação às crianças, as grandes problemáticas referem-se à exclusão educacional. Mais de 160 mil crianças encontram-se fora da escola, e este dado é de 2025. Embora hajam registros, podemos dizer positivos, porque o registro civil de crianças saltou dos 24% para os 46%, mas ainda assim é insuficiente. A nível da saúde, nós temos as taxas de mortalidade materna e infantil mais elevadas, uma das mais elevadas da nossa sub-região, e isso, de novo, está muito ligado às condições de vida das mulheres. Se eu tenho que escolher entre comprar um medicamento ou comer, se eu tenho que escolher entre acessar os serviços de saúde ou comer, a minha escolha é muito óbvia. Ali não existe escolha, na verdade. Em relação às crianças, temos ainda a questão do trabalho e da mendicidade forçada. As crianças talibãs. E em relação às pessoas com deficiência,
é a crónica ausência de políticas públicas, o estigma e a discriminação, dificuldades no acesso à saúde, à educação e ao emprego formal. Em relação aos direitos económicos, sociais e culturais, nós continuamos, como se reflete nas categorias específicas de direito, nós continuamos com indicadores extremamente críticos. 64% da população guineense encontra-se abaixo da linha de pobreza, 68% em situação de insegurança alimentar, poucas pessoas concluem o ensino primário e o acesso à água potável segura é extremamente reduzido, o que afeta diretamente a saúde da população. Isso demonstra que existe uma degradação dos serviços públicos aliada à degradação institucional. De novo, instituições frágeis, instituições que vivem em instabilidade recorrente, não se conseguem estabelecer, não conseguem implementar e desenvolver políticas públicas. Obviamente que a falta de serviços oferecidos através de políticas públicas são insuficientes e isso reflete-se nestes indicadores que aqui estamos a apresentar. Um outro capítulo avaliado pelo relatório é o papel das forças de segurança e a democracia e o Estado de Direito. Eu já havia dito no início que nós temos uma verdadeira erosão da democracia, principalmente nestes últimos tempos, e em razão dos diversos golpes e machadadas às instituições democráticas. Em relação às forças de defesa e segurança, o relatório cobre os anos de 2023 a 2025 e os últimos acontecimentos entre finais de 2025 e agora em 2026 corroboram exatamente o cenário que o relatório descreve. A ingerência política das forças de defesa e segurança, tem um histórico de intervenção que agora culmina com o golpe. Como eu já havia dito, a erosão da democracia verifica-se com a concentração de poderes existente, a invasão à Assembleia Nacional, enfim, a retirada de legitimidade e de poderes ao próprio governo, ou seja, não existe separação de poderes efetiva, existe um quadro de concentração de poderes gradativo e cada vez maior. A soberania popular encontra-se em risco, não existe pluralismo político porque, de novo, nós temos acompanhado a invasão a sedes de partidos políticos opositores, a vandalização de partidos políticos opositores. Tudo isso são formas de combater o pluralismo político e, obviamente, trabalhar para a concentração de poderes e o pendor da balança cada vez maior para a autocracia e o populismo. Como é que isso é gravado e construído? Vai parecer muito repetitivo, mas é algo que é interessante nós observarmos. Nós temos a erosão dos órgãos de soberania, ingerência das Forças Armadas, agora já nem sequer é só ingerência, e nós temos restrições cada vez maiores ao espaço cívico com o objetivo de incutir medo e silenciar de novo o projeto da concentração de poderes. Como eu já havia dito, o relatório inclui, como último capítulo, a questão da evolução dos direitos humanos no espelho da revisão periódica universal. A Guiné-Bissau teve 4 ciclos de avaliação pela revisão periódica universal, um instrumento do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para avaliar a situação dos direitos humanos nos Estados-membros e produzir recomendações. A ideia é que a revisão funcione como um instrumento de pressão internacional para que os Estados efetivamente cumpram com os tratados que eles próprios assumem em matéria de direitos humanos.
Neste último ciclo, a avaliação que o relatório faz mostra que existe um paradoxo. A Guiné-Bissau é rápida em assinar tratados internacionais e os assina sem qualquer tipo de restrição. A Guiné-Bissau é extremamente rápida em aceitar todas as recomendações do RPU, mas a nível de implementação pouco é feito, tanto a nível das recomendações quanto a nível da implementação dos tratados internacionais. Claro que as cíclicas, crises políticas, instabilidade crónica impedem, obviamente, a criação de políticas públicas duráveis e de longo prazo, mas, de facto, existe pouca vontade política na implementação destes importantes instrumentos normativos. Então, nós temos realmente um quadro normativo que vai se alinhando aos tratados internacionais. Nós assinamos tratados, ratificamos tratados, fazemos leis, inclusive, dependendo da situação, para combater violações de direitos humanos. Nós agora temos leis contra a mutilação genital feminina, temos a lei contra a violência baseada no género, mas a questão que se coloca está relacionada com a implementação de todas essas normativas. E um outro dado paradoxal é que, de novo, apesar da assinatura dos tratados, da criação de leis, o espaço cívico, o espaço de uso das liberdades e direitos fundamentais, o espaço dos direitos humanos encontra-se cada vez mais restrito no país. Então, claro que, em relação ao papel da Liga e das organizações da sociedade civil na revisão, em 2025, a Guiné-Bissau foi avaliada, o Estado apresentou o seu relatório, a Liga e outras organizações da sociedade civil apresentaram o relatório sombra, foram extraídas imensas recomendações relativas aos direitos humanos, ao espaço cívico, às detenções arbitrárias, e isso tem servido como escudo e plataforma para as vozes da sociedade civil fazerem denúncias a nível internacional, exigirem a tomada de medidas, mas de facto a realidade é que a concretização não existe. E eu aqui não vou ter meias medidas. A concretização não existe. E, a meu ver, todos nós, enquanto cidadãos, enquanto parceiros, enquanto Estado, temos a nossa quarta parte da responsabilidade. Para sempre. O relatório não faz só uma análise deste quadro bastante preocupante da situação dos direitos humanos em todas as suas vertentes. Eu acho que esta situação mostra-nos que a Guiné-Bissau precisa, mais do que de uma refundação teórica, de uma verdadeira transformação institucional do seu sistema democrático, do sistema político, do sistema de justiça, enfim, de todos, e o envolvimento, obviamente, de todos os atores. O relatório não apresenta um roteiro de soluções prontas, mas apresenta medidas, caminhos, ideias, experiências que nos podem permitir trabalhar para essa reforma, essa transformação estruturante. Se nós temos uma crise sistémica que afeta todas as instituições democráticas, que colocam em causa os direitos humanos, nós temos que ter a capacidade de instituir medidas igualmente estruturantes. Combate à impunidade, reforma da justiça, proteção de direitos humanos, igualdade de género, serviços públicos e restauração da governação constitucional são algumas das medidas que podem ser adotadas nesse sentido. De novo, o relatório sobre a situação dos direitos humanos da Liga Guinense dos Direitos Humanos é, acima de qualquer coisa, um apelo à ação. O retrato que ele faz demonstra que não estamos frente apenas a um simples golpe de Estado, a casos isolados. Tratam-se de questões sistémicas, estruturantes,
que tem um projeto concreto que está a ser implementado dia após dia e que exige de todos posição. Não há desenvolvimento sustentável sem respeito pela dignidade humana, não há democracia sem espaço cívico, não há democracia sem crítica, não há democracia sem pluralismo político, não há democracia sem pluralismo de ideias. O relatório apresenta como caminhos a seguir a reforma da justiça e segurança como fatores primordiais, a proteção do espaço cívico, a justiça social e o investimento social, nomeadamente a prioridade orçamental para a saúde, educação e proteção social que, apesar da existência de uma política nacional, de novo, na prática, a implementação e criação de medidas que concretizem a política não existe. O apelo que a Liga Guinense dos Direitos Humanos faz a partir deste relatório é que todos nós nos comprometamos na concretização dos direitos humanos. Obrigada. Muito obrigado à primeira vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, a doutora Claudina Veiga. Peço mais uma vez salva de palmas à Liga. Agora vamos para o momento do discurso. Convido à mesa o segundo vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, doutor Edmar Nhaga, tenha vontade. De seguir, convido a primeira vice-presidente, a doutora Claudina Veiga. E, seguido, por fim, convido o presidente da Liga, doutor Boubacar Touré. Feita a composição da mesa, vamos para a intervenção do presidente da Liga, Dr. Boubacar Touré. Muito obrigado. Quero, em nome da Liga de Direitos Humanos, antes desta intervenção, pedir-vos um grande favor de 1 minuto de silêncio em memória do nosso colega Ricardo Luís Balano, presidente do Movimento Cívico Politécnico.
Obrigado. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Embaixador da União Europeia, Dr. Frederico Bianchi, Excelentíssima Senhora Coordenadora do Sistema das Nações Unidas, Senhor Pedro Saraiva, também da União Europeia, e demais colegas das Nações Unidas e outras organizações internacionais, caros colegas, dirigentes e membros das organizações da sociedade civil. Permitam-me iniciar esta intervenção com um profundo sentimento de dor, consternação e responsabilidade. Há instantes, no cumprimento da sua missão de promoção e proteção dos direitos humanos na Guiné-Bissau, a Liga Guineense de Direitos Humanos reuniu-se com os familiares do vigário Luís Balanta, presidente do Movimento do Povo de Terra. Foi-nos, então, confirmada uma notícia que nos abala profundamente. O corpo encontrado nos arredores de Nhacra corresponde tragicamente ao vigário. Hoje, não falamos apenas de um relatório. Falamos de uma vida introduzida. Falamos de uma família devastada, de um país confrontado com a perda de um dos seus cidadãos. A execução sumária do vigário Luís Balanta não é apenas um crime, é um sinal profundamente inquietante de que na Guiné-Bissau, o exercício de direitos fundamentais pode transformar-se num ato de risco extremo. E quando isso acontece, não está apenas em causa a segurança individual, está em causa a própria essência da dignidade humana e do Estado de Direito. Este fato não pode ser aceito como normal, não pode ser relativizado e não pode ficar sem resposta. A Liga Guineense de Direitos Humanos condena de forma firme e inequívoca este assassinato e apela às autoridades nacionais a atuem com urgência a seriedade e responsabilidade que a gravidade deste crime impõe, assegurando o apuramento da verdade e responsabilização dos seus autores. A família enlutada, reiteramos as nossas mais sentidas condolências. Minhas senhoras e meus senhores, é neste contexto que hoje se procede ao lançamento do relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, referente ao período 2023 e 2024. O documento ora apresentado resulta de um processo rigoroso, metódico, sistemático, de recolha, tratamento e análise de informação com o objetivo de proporcionar uma avaliação abrangente, fundamentada, tecnicamente sustentada do estado dos direitos humanos no país. Mais do que um exercício descritivo, trata-se de um instrumento de leitura crítica da realidade nacional. Importa, contudo, sublinhar que este relatório introduz uma dimensão de inovação particularmente relevante. Por um lado, este relatório procede a uma análise rigorosa do grau de cumprimento das recomendações do Exame Periódico Universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, ao qual a Guiné-Bissau foi submetida em diversas ocasiões,
colocando a realidade nacional perante o espelho dos compromissos internacionais livremente assumidos pelo Estado da Guiné-Bissau. Por outro lado, confere visibilidade às iniciativas e ações concretas desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil, cuja atuação tem sido determinante na resistência, promoção e proteção dos direitos humanos, mesmo em contextos particularmente adversos. Esta dupla abordagem confere ao relatório uma dimensão robusta e inovadora, permitindo não apenas aferir os progressos alcançados, mas, sobretudo, evidenciar com clareza as lacunas persistentes entre os compromissos assumidos e a sua efetiva concretização na vida do cidadão. A análise realizada permite concluir de forma inequívoca que, durante o período em apreço, a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau registrou uma regressão significativa, consistente e transversal, afetando diversas dimensões dos direitos fundamentais. O que este relatório revela, em última análise, é uma realidade profundamente preocupante em que, para demasiados cidadãos, os direitos fundamentais deixaram de constituir garantias efetivas e passaram a traduzir-se em incertezas cotidianas marcadas pela insegurança, pela ausência de proteção e pela fragilização progressiva da dignidade humana. Esta regressão inscreve-se no quadro mais amplo de fragilização institucional, de erosão progressiva dos mecanismos de proteção, de mecanismos de garantia e de legalidade constitucional e de limitações persistentes no funcionamento efetivo das instituições públicas. A instabilidade política e governativa, longe de constituir um fenômeno conjuntural, assume um caráter estrutural, com impactos diretos sobre a separação de poderes, o exercício do controle democrático e a capacidade do Estado de assegurar a proteção efetiva dos direitos fundamentais dos cidadãos. Neste contexto, importa afirmar com clareza: a democracia e o Estado de Direito na Guiné-Bissau encontram-se sob pressão real, correndo o risco de se esvaziarem de conteúdo e de se reduzirem a meras formalidades dissociadas da vida concreta do cidadão. Excelências, no domínio de direitos civis e políticos, o relatório identifica a ocorrência de práticas que suscitam séria e reiterada preocupação, nomeadamente detenções arbitrárias, raptos, espancamentos e práticas de tortura, a par de denúncias consistentes de maus tratos em contexto de detenção, como restrições à liberdade de imprensa e expressão. Tais práticas são incompatíveis com os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático e não podem ser toleradas. No plano institucional, o sistema judicial enfrenta constrangimentos profundos que afetam o seu funcionamento, a sua credibilidade e a percepção da sua independência, com repercussões diretas no acesso à justiça, particularmente para as populações mais vulneráveis. A limitação do funcionamento dos tribunais de proximidade, os tribunais de setores, compromete seriamente a efetividade do direito de acesso à justiça, contribuindo para o alargamento do espaço de impunidade e para a erosão da confiança dos cidadãos nas instituições. Senhoras e senhores, a crise dos direitos humanos na Guiné-Bissau não se limita ao plano político-institucional. Manifesta-se igualmente de forma expressiva nos direitos econômicos, sociais e culturais. Quanto ao acesso à educação, como nós vimos aqui, a saúde e a educação, a alimentação e as condições mínimas de vida deixaram de ser garantidas, os direitos humanos deixaram de ser uma promessa coletiva e passaram a ser uma realidade negada no cotidiano das pessoas. As fragilidades persistentes no setor da saúde assumem particular gravidade. Várias mulheres parturientes continuam a morrer por motivos evitáveis, tornando o ato de dar a vida um risco inaceitavelmente elevado no país. As infraestruturas hospitalares permanecem, em muitos casos, distantes das populações, limitando o acesso efetivo aos cuidados de saúde. As condições de diagnóstico são precárias e, em diversos estabelecimentos de saúde, praticamente inexistentes,
comprometendo a capacidade de resposta adequadas às necessidades dos utentes. A esta realidade acresce a manifesta insuficiência de recursos humanos qualificados, agravando ainda mais as limitações do sistema, comprometendo a prestação de cuidados de saúde com qualidade e segurança. Estas circunstâncias não constituem apenas dificuldades operacionais, representam limitações graves ao exercício efetivo do direito à saúde e à própria proteção da vida. No setor da educação, persistem constrangimentos estruturais com impacto direto no acesso e na continuidade do ensino. Adicionalmente, os elevados níveis de pobreza, a insegurança alimentar e o acesso limitado a serviços básicos evidenciam vulnerabilidades estruturais profundas que afetam diariamente as condições de vida da população. O acesso à água potável e à energia elétrica continuam a constituir, para a maioria da população, um luxo inacessível em clara contradição com os compromissos do Estado em matéria de direitos humanos. Esta realidade compromete o bem-estar da população, das populações, a dignidade humana e as condições mínimas para o desenvolvimento. Importa igualmente sublinhar que as violações dos direitos das mulheres, das crianças e das pessoas com deficiência persistem de forma preocupante, refletindo desigualdades estruturais profundas. A ausência de políticas públicas eficazes, orientadas para a proteção desses grupos vulneráveis, agrava a sua exposição à discriminação, à exclusão e à violência. Excelências, o relatório demonstra de forma clara a interdependência entre a fragilidade institucional, a instabilidade política e a deterioração das condições de exercício dos direitos fundamentais. Esta realidade exige respostas estruturais, integradas e sustentáveis. A reversão da tendência identificada pressupõe o reforço da legalidade constitucional, a garantia da independência do sistema judicial, o combate à impunidade e à corrupção, o reforço dos mecanismos de controle democrático e a implementação de políticas públicas eficazes. Exige, acima de tudo, vontade política clara, coerente e consequente. Ao enquadrar na análise do âmbito deste relatório, no âmbito da revisão periódica universal, o relatório evidencia a persistência de uma distância significativa entre os compromissos internacionais assumidos e a concretização e a sua concretização efetiva. Essa distância deve ser reduzida com urgência. A credibilidade do Estado mede-se pela sua capacidade de transformar compromissos em resultados concretos. Nesse sentido, importa reconhecer o papel relevante da sociedade civil, cuja atuação tem sido essencial na promoção e defesa dos direitos humanos. Contudo, a responsabilidade primária pela proteção dos direitos humanos pertence ao Estado e não pode ser transferida de forma alguma. Minhas senhoras e meus senhores, o momento que o país atravessa é exigente, delicado e profundamente desafiante. Mas é precisamente nos momentos mais difíceis que se mede a maturidade das nações e as capacidades das suas lideranças. A Guiné-Bissau não pode continuar a ser um espaço de medo, de silêncio e de incerteza. Deve afirmar-se como um espaço de diálogo, de confiança e de respeito pela dignidade da pessoa humana. Hoje, mais do que nunca, impõe-se um compromisso coletivo com o diálogo. Repito, hoje, mais do que nunca, impõe-se um compromisso coletivo com o diálogo, com a escuta e com a construção de soluções comuns. Hoje, mais do que nunca, impõe-se um compromisso coletivo com o diálogo, com a escuta e com a construção de soluções comuns. Porque nenhum país se constrói na divisão, nenhuma democracia se fortalece no confronto permanente e nenhum Estado de Direito se consolida sem confiança entre instituições e cidadãos. É tempo de escolher o caminho de diálogo, é tempo de escolher o caminho da responsabilidade, é tempo de devolver aos cidadãos a esperança de viver um país onde os seus direitos não sejam um risco, mas uma garantia. Muito obrigado.
agora a reta final da nossa conferência. Vou liberar a mesa. Convido a Presidente da SED, a Sra. Fátima Proença, para fazer a sua intervenção. Inicialmente, dando agradecimento a todos os participantes da SED. Obrigado. Peço desculpa de não fazer os cumprimentos da praxe. Esta não é uma intervenção. Esta é uma homenagem às dezenas e dezenas de guineenses de várias gerações e condições, de vários sexos, que aqui estiveram estes 2 dias decididos a exercer os seus direitos. É esta a minha mensagem. É uma mensagem de homenagem a todos quantos estiveram aqui nestes dias e, sobretudo, aqueles que aqui ficaram firmes, decididos, serenos, a exercer os seus direitos depois de terem tido a notícia da morte mais violenta de um dos seus. Um dos seus. Um dos nossos. Não se cria um país com ódio, mas também não se cria um país com impunidade. E esta é a mensagem que eu queria deixar. Diálogo, exercício de direitos, exigência de responsabilidades. É esta a única coisa que eu gostava de vos dizer. E dizer mais, só uma coisa para terminar. Somos todos responsáveis pela vida deste senhor. Somos todos responsáveis pela vida da Claudina. Somos todos responsáveis pela vida dos defensores de direitos humanos que não ficam na sombra, que não acaram nos momentos mais difíceis. Sou responsável pela tua vida. Obrigada a todos. Dou por encerrada esta conferência. Muito obrigada. Agora, convido mais uma vez a todas e a todos para uma foto de família de encerramento do pátio da casa. Obrigado.